Tudo bem? Tudo jóia, e você? Também. A qualidade tá boa? Tá ótimo. Som, áudio. Maravilha. Tudo beleza. Maravilha, então. Legal, Marina. Eu queria te agradecer por topar falar com a gente. Acho que vai ser bem legal você compartilhar a sua trajetória. Pelo convite. É nosso primeiro podcast internacional, tá vendo? Que prazer participar dele, então. Muito bom. Marina, a gente queria que você compartilhasse com a gente, né, nessa vídeo que a gente está fazendo agora, que a gente vai transformar em podcast também, a sua trajetória profissional, sabe? Eu lembro que você fez intercâmbio, né? Que você passou um tempo fora do país. Então, se você puder contar toda a sua história assim, profissional para a gente, eu acho que seria muito interessante. E a questão também de fazer faculdade aí na Argentina, né? Fazer medicina, que é uma coisa que muita gente tem dúvida e tem vontade de fazer. Claro, vamos lá. Bom, então, como a gente tinha, né, lá quando fez o processo com vocês, tudo, eu tinha comentado, eu fiz intercâmbio em 2017 até metade de 2018 e fui para a Alemanha. Nisso, até antes, eu já sabia mais ou menos que eu queria medicina. Mais ou menos não, eu sabia bastante. Sabia bastante. Sim, no intercâmbio eu já namorava com essa ideia de fazer medicina fora, não sabia se eu queria de fato ficar na Alemanha ou voltar, como ia ser. Mas, de qualquer forma, eu precisava voltar para o Brasil para terminar o ensino médio, né? Foi quando eu voltei, terminei e comecei a prestar vestibular para medicina, mas já sabia que era uma história ali meio complicada. Só uma coisa, Mari, quando você foi para a Alemanha, você estava com quantos anos? Eu fui para lá com 17. 17, e né? voltei com 18. Isso. Corajosa, você falava alemão ou você falava inglês? Como que foi? Então, falar. Ou foi a cara de pau mesmo? Foi a confiança? Foi na confiança. O que acontece? Eu fiz pelo Rotary, então a gente fica sabendo, assim, com certeza de que vai, de fato, para o país, né? Muito em cima da hora, coisa de 2 meses antes, né? Então, eu não tive tanto tempo para me preparar em relação ao alemão. Eu acabei fazendo 2 meses de curso em Rio Preto, né, no Brasil, e fui ali com o alemão meio cru ainda, não tava aquela coisa. Mas a cidade, ainda bem, era uma cidade turística, uma cidade de 100 mil habitantes, chama Heidelberg, e aí falavam bastante inglês. Então eu consegui me virar com o inglês, mas a partir do 3º mês já era bem inevitável assim que eu precisava falar alemão, porque eles exigem bastante quanto a isso. Mas não falava assim fluentemente alemão quando eu fui. Mas pelo menos o básico assim, né, para tentar falar alguma coisa, você já sabia. Isso é importante. Claro, tô com fome, a gente já vai sabendo falar, então assim, pelo amor de Deus. Isso sim. Bacana. Até curiosidade, foi minha primeira viagem, eu nunca tive um avião antes, foi a primeira vez. Nossa. Então, assim, sim, foi uma carga para mim e para os meus pais, porque eu sou filha única, então foi meio que um surto coletivo ali de todo mundo. Mas sobreviveram, tá vendo? Claro. E você ficou insegura? Você ficou ansiosa com a viagem sozinha? Como é que foi isso? Foi bem, assim, tranquilo em relação a isso. Eu sabia que eu ia ter que aprender muito em relação a me virar sozinha. Por mais que a gente viva, né, com uma família ali hospedeira, uma host family, eu já sabia que, óbvio, essa questão da independência que eles te dão na Alemanha ia ser algo que eu precisaria aprender a lidar, né? Porque é uma criação um tanto quanto distinta no sentido de deixar aí, né? A ideia é que os filhos se tornem independentes muito cedo, saiam de casa muito cedo. Então, eu tive uma irmãzinha que com 6 anos ela ia de patinete para a escola, que era em outra cidade. Caramba! 6 anos? Sim, que loucura. Um bebê aqui pra gente. A gente leva na cadeirinha. Pois né? é. Mas aí vai a questão também da segurança da cidade, né? Assim, você... Claro. Óbvio que pode acontecer alguma coisa ou outra, mas a confiança, eu acho que é totalmente outra. Sim. Né? Exatamente. Tem uma estrutura, né? Que acaba possibilitando isso, exato. Sim. E aí foi algo assim, foi realmente, acho que onde mais mudou a minha maneira de ver o mundo, de saber o que eu queria ou não, até em relação à faculdade, né? A partir disso, eu já sabia que eu queria morar numa cidade grande, ou menos numa cidade que me possibilitasse essa ideia de ter uma independência, de ter uma experiência completa, tanto de universidade quanto de vida. Foi onde eu entendi que o cenário importava. Por mais que a medicina é algo que vai muito em frente com isso, né? Assim, é difícil porque já é um curso de difícil ingresso, é um curso difícil de você manter porque te exige demais, né? Então, desde o primeiro ano aqui, eu já estudava cerca de 14 horas por dia, assim, é um ritmo talvez mais puxado que um cursinho,
mas eu sabia que eu queria estar num cenário bonito para tudo isso. Então, foi no intercâmbio que eu consegui ter essa mudança de visão, né, sobre o que eu queria, como eu queria que fosse. Legal, muito bacana. E aí você voltou aqui para o Brasil, e aí você começou a se questionar se era medicina, talvez nutrição, talvez outra coisa. Eu acho que administração você chegou a cogitar também, não foi? Chegou. Sim. E aí você Eu procurou deixei a que vocês carreira? malucos, porque estava com uma lista gigante de coisas nada a ver uma com a outra. Sim, exato. Tem super a ver também com o tema de ter feito, né, o intercâmbio, porque quando eu voltei na metade do ano, meio que todo mundo perguntando sobre a mesma coisa, o intercâmbio, isso. Eu sempre fui muito comunicativa e aí nunca ninguém falou, faça medicina. Nem em casa, meus pais sempre me questionaram muito, mas medicina mesmo? Sério? Certeza? Marina, acha outra coisa, eu acho que não. Enfim, nunca foi algo assim, não, vai. Existem famílias que empurram mais, né, para medicina. Sim. A minha não foi dessas. Sempre me apoiaram em tudo, mas assim, me faziam questionar mesmo. E começou, aí eu terminei, né, o terceiro, então fiz o cursinho, fiz um ano de cursinho, e até na metade do ano, que foi quando eu busquei vocês, né, eu ouvia muito do tipo, faça relações internacionais. Eu sempre tive muita facilidade com idiomas, e assim, era todo mundo falando a mesma coisa, faz relações internacionais, você não tem nada a ver com medicina, faz relações internacionais, ou faça nutrição, por conta da minha mãe, né. Mas assim, chuva disso o dia inteiro. E chegou um ponto que eu comecei, acho que eu não tinha esse questionamento, mas de tanto que eu ouvia, eu falava, é medicina mesmo que eu quero, Isso acontece muito. E ainda bem que você se questionou, né? Porque você poderia, em algum momento da sua vida, pensar, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que se eu tivesse feito outra coisa, estaria mais feliz? Claro. Então, passar pela que carreira ajudou a definir e ficar bem certa disso, né? Muito, 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 muito. Eu cheguei na carreira, eu lembro que eu tinha certeza que eu falava, eu vou sair com uma coisa assim, eles vão mudar a minha mente, com certeza eu vou escolher, tipo, administração, até marketing a gente tinha comentado, né? Marketing também. E aí eu lembro que eu cheguei e falei, eu acho que eu vou realmente mudar a minha ideia. E assim, foi caminhando para um caminho que eu realmente não esperava, mas muito bacana, porque me fez voltar justamente para essa origem, porque eu queria de fato, né? De limpar todas essas influências assim, externas e falar, não, o que você sempre quis, né? Eu lembro que vocês comentavam algo do tipo, você sabe, tá aí dentro, né? Vamos achar. E realmente foi onde eu consegui, acho que uma pausa de tanta gente falando assim que eu devia ou não fazer para falar não, mas o que eu quero, né? Muito legal. O legal do nosso trabalho é justamente isso. Não induzir você a fazer alguma coisa, sabe? Porque realmente potencial para muita coisa você tem. E isso era muito claro. Mas é o que você tinha dentro de você mesmo e você chegou na conclusão. Isso que é muito bacana no nosso trabalho. Por isso que a gente fica tão feliz de trabalhar. Porque eu também acho, Marina, você ia ser boa em muita coisa. Você poderia ser uma excelente administradora, uma excelente profissional de relações públicas. Você caberia em vários locais. Mas foi importante perceber o seu maior potencial, sabe? Aonde você pode potencializar o que você tem de bom. E eu acredito que na medicina você vai ter isso. E nada impede de você empreender depois sendo médica, fazer campanhas de marketing legais, talvez fazer apresentações em outro país, fazer uma pesquisa, e essa questão de falar várias línguas, e ser muito flexível, sabe? Poder morar em vários países, isso tudo vai te possibilitar caminhos que a gente nem imagina. E a gente muito feliz de falar com você, ver que está no caminho certo. Tá só no começo, né? Eu te cortei sem querer, Marina, o que você ia dizer? Não, desculpa. tranquilo. Sim, mas foi exatamente essa ideia, assim, eu gostei muito justamente por isso, aquele momento de, acho que é uma fase, assim, essa de cursinho, que todo mundo dá muita opinião, mas no sentido de querer te induzir a algo. Vocês foram meio que esse ponto de, assim, de paz, assim, calma, vamos lá, volta. Isso aqui é uma escolha sua, né? Então foi muito importante, muito, muito importante. Foi diferente de tudo que eu esperava, assim, esperou todas as minhas expectativas. Eu sou muito grata por ter feito, que eu lembro que esse processo com vocês. Lembro que até alguns vestibulares eu tinha colocado, tipo, administração, eu queria jogar FUVEST para relações internacionais, assim, sabe? E foi muito bom, foi muito importante. Ai, que bom. Sim. E abrir essa ideia, né, de justamente, assim, acho que a medicina todo mundo vê como algo muito exclusivo, né? Eu vou fazer medicina e vou parar de viver. Porque eu sempre parei para pensar, a partir de todo esse processo também, é um curso aí, aqui são 7 anos, mas no geral
é um rolê, por assim dizer, de 10 anos. Então, esses 10 anos, por mais que a gente esteja se realizando na vida universitária, etc., ninguém vai te devolver esses 10 anos depois, né? É isso mesmo. Então, é importante aproveitar o caminho e aproveitar o objetivo depois. É viver a jornada, né? Claro. Não é só ficar esperando você se formar para viver. Esses 10 anos são parte da sua vida, né? Por isso que a gente sempre fala para quem passa por aqui. Estude, se comprometa, participe das atividades da faculdade, participe de liga, de pesquisa, mas também viva, sabe? Tem uma festinha, tem uma reunião, sabe? Você tem que viver também, é um momento que nunca mais volta. Isso significa fazer a faculdade, né? Participar de tudo mesmo. Exato. E era justamente isso que eu buscava. Era um lugar que também me deixasse ter essas outras opções. Eu sentia muita falta de estar numa cidade universitária de fato, assim, pesado, de ter eventos culturais para ir. Isso eu sentia muita sede disso. E aí eu não sentia que, por exemplo, né, Rio Preto acabava conseguindo suprir essa necessidade que foi criada desde o intercâmbio, né? Então, daí foi, assim, consegui, graças a Deus, pontuar tudo que eu queria, não só como curso, entendi que só a medicina também não bastava, que eu queria ter um cenário bacana. Que legal. E aí, como que você encontrou a faculdade na Argentina? De onde veio essa ideia? Nos 45 do segundo tempo. Sempre assim. Pois é. Eu lembro até quando eu fiz o processo com vocês, eu não comentava. Quando eu estava na escola, eu lembro que era 0 chances. Para falar a verdade, espanhol era uma língua que eu nem cogitava aprender. Eu achava que era muito parecido com o português. E sempre falava, não, se eu vou me dedicar a um idioma, vai ser algo muito diferente. Daí veio o alemão, né? Mas eu tinha prestado 12 vestibulares no final do cursinho. Entrei em algumas particulares, mas não entrei em nenhuma pública, que era algo que eu tinha pontuado que eu queria como faculdade, né? E a partir disso, eu tinha uma amiga do intercâmbio, ela morou em Berlim, eu morei em Heidelberg, e a gente fazia algumas viagens pelo Rotary, e algumas viagens era junto. E eu acompanhava já um ano que ela tinha vindo para Buenos Aires fazer medicina. Eu acompanhava, assim, mas bem, né, por cima, assim. E aí eu chamei ela. Quando deu tudo errado, assim, eu lembro que isso foi em mais ou menos final de dezembro, começo de janeiro, que eu decidi que eu queria vir para cá. Chamei ela, Yasmin, pelo amor de Deus, como é que é isso, né? Só que eu nem sabia que era pública aqui, eu não sabia nada. Ideia de valores, de como era o ensino, não sabia o que me esperava. E também nunca tinha vindo para cá. E ela começou a me explicar que era uma faculdade pública, que a faculdade tinha prêmio Nobel, e eu ficava, hã? Como assim, né? Tipo, pesquisei o ano inteiro, eu nunca achei isso. E comecei a explicar da faculdade, do método de ensino, do método de ingresso. Comecei a me interessar. Eu lembro que quando eu apresentei isso em casa, meu pai foi o primeiro. Ele, tá, resolvido, você vai, não tem conversa. Não tem conversa. Eu até imagino seu pai falando já. Até meu pai, né, fez o processo com vocês, adorou também. Legal. E ele é assim, 880, né? E aí ele, não, você vai, não tô entendendo qual que é a dúvida. E eu ficava, não, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Tava naquela ainda, eu lembro que eu tava ali querendo ir pra Anhembi, na época eu queria muito morar em São Paulo. E aí ficava nessa, né? E como é que vai ser? E aí tava meio resolvido nisso, então eles super apoiaram a ideia. E através dessa amiga minha que tava aqui, ela começou a me passar todos os dados, tudo que eu precisava fazer para vir. E aí eu tive meu primeiro impasse, assim, que era a prova de espanhol. Sim. A UBA. Porque, assim, as pessoas vêm para estudar em diversas universidades. Em Buenos Aires, sobretudo, a gente tem 3 que são famosas, né? A UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, que é pública. A Barceló, que é uma privada. E tem uma que é uma católica, que eu não me lembro o nome certinho, mas que é bem forte também, mas é privada. Uhum. A mais conhecida, assim, seria a UBA por ser, né? Pública. Então, nisso que eu decidi, tudo certo, falei, bom, de fato, vou. E tinha que ter essa exigência da proficiência no espanhol. É exigido um nível B2. Alguns anos atrás não existiam essas exigências, e aí começaram a colocar. Então, eu precisei fazer essa prova, que se chama CL, e aí, meu Deus do céu, e assim, tava super em cima da hora, né? A minha inscrição era em fevereiro, não, começava no dia 2 de março, e eu tinha até estourando, assim, 20 de fevereiro para estar aprovada nisso, para conseguir comprar passagem, organizar a vinda, etc. E aí foi assim que eu decidi que eu viria para cá. Para fazer essa prova para aprender espanhol do dia para a noite, como que foi? Pois é, essa prova. Essa prova,
ela basicamente vai avaliar 2 quesitos. Expressão e interação escrita, expressão e interação oral. Então, fala escrita, né? A primeira vez que eu prestei a prova, eu tinha estudado uma semana só para ela. O que eu tinha de contato com o espanhol era do intercâmbio, né? De conviver com o pessoal, assim, México, Espanha, enfim. Mas não era um idioma que eu nunca tinha dado, assim, atenção para ele. E aí falei, não, vou e vamos ver o que dá. Fiz a prova, aí eu tirei C1, que passa do nível exigido na escrita, e tirei B1, que é um nível abaixo na oral. Aí eu falei, não acredito. Por conta de, assim, 5 pontos, eu lembro que eu fiquei. E aí eu fiz de novo a prova, de novo, inverteu. Na que eu tinha tirado B1, eu tirei C1, na que eu tinha tirado C1, eu tirei B1. Ai, meu Deus. Sim. Isso a gente super contado de tempo. Eu tava indo para Ribeirão fazer a prova para conseguir data, porque tem vários centros aplicadores, né? Aí eu falei, eu não entendia nada, minha professora também não entendia por que não tava passando, né? E aí eu pedi revisão da prova, mas no desespero, falei, porque a revisão são até 21 dias, um tempo que eu não tinha. Meu pai, mais desesperado que eu, falou, não, você vai pedir a revisão e fazer outra prova. Aí eu vou fazer minha terceira prova, esperando a revisão. Nisso saiu a terceira prova, tinha aprovado, e saiu a revisão da segunda, que eu já tinha aprovado também. E aí, assim, precisa ser feito um aprendizado tanto para a técnica quanto para o espanhol em si, né? Esse é o ponto. Então, são coisas do tipo, se você passar o número de palavras, eles descontam pontos, tem algumas técnicazinhas aí que precisam ser levadas em conta, e nessa uma semana que eu estudei para minha primeira prova, eu não fazia nem ideia. Então, assim, mas normalmente quem vem com tempo, com planejamento decente, né, vem aí com 6 meses, 1 ano. Eu vim com 2 meses de planejamento. Legal demais. Poxa, e deu certo, né? Conseguiu ser aprovado nessa prova de idioma. E para se inscrever na faculdade, são muitas documentações, é muito burocrático ou é simples? Não é muito burocrático. O que a gente explica é que cada ano existe um aumento no que seria a burocracia, até para um controle de ingresso, né? A gente fosse pensar, 2 anos atrás, eles não pediam prova de espanhol, enfim. Agora, por hora, né, a documentação está sendo convalidar todos os seus documentos em relação à conclusão de ensino médio, histórico escolar. Então, eles pedem essa documentação convalidada, né? Que nada mais é do que a Argentina dizendo que é real, né? Sim. Passando ali para o esquema deles. A prova de espanhol e documentações secundárias do tipo documento do país. Por hora tá assim. Não é uma documentação difícil. Eu lembro que eu organizei a minha em questão de uma semana. E existem também diversas, né, assessorias. Então, isso vai muito do estilo do ingressante. No meu caso, eu fiz sozinha o processo, mas muita gente contrata alguém para que faça isso, para que organize a documentação, que é uma documentação simples, não é uma documentação, nossa, nada difícil. O tema maior é conseguir essa convalidação, né? Que vai em torno aí de uns 6 meses, se for uma convalidação normal, né? Existem aí as emergenciais, existem formas de conseguir essa documentação mais rápida, mas normal, se você mesmo for tirar a sua documentação, você vai ter que pedir uma data com o governo, levar a documentação, isso todo gera uma burocracia um pouquinho maior. Mas tem que ir no consulado da Argentina aqui no Brasil? Não. Tudo por correio? Tudo, na verdade, o meu processo eu não fiz nada por correio, porque a convalidação, eu não sei falar como é para fazer ela pessoalmente, assim. Isso eu peguei uma assessoria para que fizesse a convalidação especial para mim, foi a única coisa que eu paguei de assessoria. E aí, assim, eles já me mandaram tudo pronto em relação à convalidação. O que você vai precisar fazer em relação a documento é pegar carimbo do MEC, ai, gente, como é que chama? Reconhecer firma, da assinatura de diretor, enfim. É uma série de processos que isso, sim, vai tirar aí 1 dia para fazer, de reconhecendo quem assinou sua documentação do secundário, né, que seria do ensino médio, tudo isso. Mas é bem tranquilo mesmo. Legal. Ô Mari, e a parte cultural aí? Quando você chegou, o pessoal é muito diferente, é parecido com o brasileiro, como que é? É receptivo, né? É difícil achar argentino em Buenos Aires, porque virou terra de brasileiro. De verdade. Assim, em relação a Buenos Aires em si, eu me apaixonei de cara. Digo que é uma das cidades que talvez eu tenha gostado até mais do que a cidade do meu intercâmbio.
A conclusão que eu cheguei é um dos raros lugares que a gente consegue ter uma vida cultural tão ativa, tão presente e uma qualidade de vida tão boa, né? Porque, claro que existem diversas outras cidades no mundo, acredito, que a gente conseguiria fazer faculdades fenomenais, ter experiências maravilhosas, porém, muitas vezes, a questão financeira pega muito. Pelo menos para mim, pegava. Então, Buenos Aires, por esse tema de ser público e pelo tema do câmbio da moeda, a gente acaba sendo muito favorecido aqui. Então, assim, você consegue viver bem e tá numa cidade que você vai estudar bem, ter uma qualidade de vida excelente. Quanto à população aqui, né, os portenhos, que a gente chama, eles são muito tranquilos, eles são muito receptivos. Desde o início sempre foram. Existe sim, o pessoal comenta, não, o pessoal de Buenos Aires em si é muito chato, é muito cara fechada. Eu nunca tive problema nenhum com ninguém daqui, nada, nada, nada. Pelo contrário, sempre me ajudaram muito. A universidade em si tem um grupo estudantil muito forte, que sempre foi extremamente presente, que sempre me ajudou com muita coisa. Legal. Então, assim, isso mesmo sem eu conhecer eles, desde o Brasil, mandava dúvidas, provas foram todas metodologia online, né, por conta da pandemia. Então, assim, sempre me ajudaram bastante. Quanto à cultura, isso eu acho legal. Não é um choque cultural muito forte, né? Principalmente por essa questão de ter muito brasileiro aqui agora, a gente acaba se adaptando muito fácil. É um idioma muito parecido, é um idioma que se você não souber, sei lá, nada, você vai olhar uma placa, você vai identificar algo, Dá né? para entender, é verdade. É muito próximo. Claro. E mesmo em relação a termos, assim, de clima, de comida, é algo bem similar, né? Não é nada, putz, é muito difícil, é uma adaptação muito, assim, chocante. Não, é bem tranquilo. Eu achei, pelo menos. Já faz um ano que você está aí, né? Então, não. Eu vim em março, deixei minhas coisas, deixei o apartamento, começou a pandemia e começou esse risco de fechar o país. Nisso eu voltei para o Brasil, fiz todo o meu semestre desde o Brasil. A UBA ela tem essa opção de fazer pelo UBA 21, que é uma plataforma, é um campus online. Isso só é autorizado pro CBC, que é esse primeiro ciclo. Depois, se quiser, eu comento um pouquinho mais disso. Então, eu consegui fazer desde o Brasil. Normalmente, as provas seriam presenciais. Então, assim, foi uma exceção por conta da pandemia. Em novembro, começou a pedir o DNI, que é o documento daqui, para inscrição no próximo ano, né? Que já é o ciclo biomédico, seria o segundo ciclo da UBA para medicina. E aí eu decidi retornar. Foi quando reabriu o país, eu retornei para tirar essa documentação. Então, eu tô aqui desde 11 de novembro. Assim, diretamente. Direto, né? Claro. Que bacana. Legal então, demais. você começa o primeiro ano, é um ciclo de aulas preparatórias, não começa a medicina, assim, a parte teórica da medicina, como que funciona? Já começa matérias mais biológicas, como que é? Então, isso é algo que muita gente acaba confundindo um pouco em relação à UBA. A UBA divide o curso da medicina, né? A gente fala cursado da medicina, em ciclos. Então, muita gente fala, mas o CBC é um ano. Não. O que acontece? Esse primeiro ano é dividido em ciclo biomédico, ciclo básico comum, que é o CBC, ciclo biomédico, ciclo clínico e internato. Essa é a carreira, né, na UBA para medicina. O que acontece? Muita gente fala, mas tem que fazer o CBC antes da medicina para entrar na medicina, e é aí que muita gente desanima. Mas desanima por falta realmente de conhecimento. O ciclo básico comum já é o seu primeiro ciclo da medicina. Todas as suas notas já contam para a medicina. Tudo que a gente for ver, por mais que algumas matérias possam parecer nada a ver, mas tudo que a gente for ver é aplicado à carreira. Então, está composto aí de 6 matérias. As matérias são matemática, biofísica, biologia celular, introdução ao pensamento científico, introdução ao conhecimento, sociedade e Estado, e a última é biologia celular, falei? Química. Tem tudo a ver, né? Sim. Com a medicina. Claro. Inclusive matemática, né? Inclusive matemática. E, assim, é uma matemática extremamente avançada. Eu não fazia ideia do porquê que eu estava vendo derivada integral. Mas, assim, é praticamente um cálculo 2, eu acredito, seria do Brasil. Sim. Então, calculadora científica, função, gráfico, enfim, chuva disso. Mas, assim, extremamente aplicado depois. Agora a gente estava tendo alguns cursos, né, de férias mesmo. Mas, assim, um eletrocardiograma são derivadas.
Sim. Então, é bem voltado para essa área científica, de pesquisa, o ensino da UBA. É bem profundo. Algumas pessoas, assim, acabam se desanimando nesse sentido, mas por que eu vou ver Introdução ao Conhecimento de Sociedade e Estado, que seria quase uma história da Argentina. Mas, assim, a gente está querendo vir estudar na Argentina, no ensino público, a gente chega sem ideia nenhuma do que aconteceu na história deles e como é que a gente quer receber esse presente, do governo sem saber o que é a Argentina. Né? Lógico. Então, assim, e as outras matérias, as matérias que são mais, assim, interessantes para a galera da medicina, biologia celular extremamente profunda e a gente super adora, né? Porque já tem aí um contato com a parte mais médica em si. E biofísica e química também, porque biofísica seria, você vai estudar um caudal, mas você vai estudar um caudal aplicado à veia. Que tipo de agulha você precisa? Se o paciente tem XYZ de pressão, seria algo assim. Muito louco. Legal. Muito bom. Bacana. E assim, Marina, tem muitos alunos em sala de aula? Você já conheceu sua turma inteira ou ainda não? Bom, o que acontece aqui? No CBC, se você optar por fazer o CBC presencial, né, que aí a gente chama CBC pelo CBC ou CBC pelo UBA 21. Você pode separar as matérias da maneira que você achar melhor. Né? O UBA 21 seria a modalidade online com as provas presenciais, CBC pelo CBC, tudo presencial. Se você optar pelo CBC, sim, você vai saber quem é a sua turma em cada matéria. Pelo UBA 21, é uma plataforma muito grande, então, assim, eu não sei dizer quem estudou comigo. Eu vejo os nominhos lá estudando, mas eu acabei não vendo ninguém. No máximo que a gente viu se você comprar algum preparatório, isso fora da UBA, né? Seria tipo um curso de suporte para acompanhar a UBA. Aí sim você consegue ter uma turminha, saber quem está estudando com você. Mas, assim, muita gente no começo, nesse CBC, eu sei que as turmas aí, vou saber te dizer em relação ao primeiro ano do biomédico, que é para onde eu estou indo agora, seriam em torno de, por exemplo, uma cátedra tem em torno de 300 alunos, por aí. Uma cátedra. São 2 ou 3 cátedras. Cátedra já vai valer para o primeiro ano, né? Que seria o grupo de um professor. Você pode escolher sua cátedra. Nossa, é bastante gente. É bastante mesmo. E você não tem que pagar nada mesmo? Não. De mensalidade, nada? Só moradia que você está pagando? Eu ia perguntar da moradia agora. Como que funcionou, assim? Você chegou, arrumou uma moradia fácil? A faculdade ajuda, assim, a encontrar? Tem algum apoio? Então, antes de entrar nesse tema, a UBA é uma faculdade que vai colocar toda a informação que você precisa em algum lugar. Porém, é uma faculdade extremamente, assim, a gente brinca, né? Atóxica, porque ela é extremamente, assim, não tô nem aí para você. Ela te faz ter uma independência muito grande. Toda a informação tá lá, mas você tem que correr atrás. Então, no sentido de receber um e-mail falando quando é sua prova, o que você tem que estudar, esquece, não vai ter. Vai estar lá no site, tudo com todas as informações. Mas ela não te diz, você vai ter que estudar X horas por dia, sua prova vai ser, sei lá, de tantas questões. Não, você tem que ir buscando, sempre, 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 sempre. Então, em relação a esse suporte para encontrar moradia, não existe. O que existe são centros estudantis dentro da UBA que te informam. E aí, sim, esse colo amigo para perguntar, né? E aí, onde eu moro? O que eu faço, o que eu não faço? Aí, sim. Quando eu vim, eu não sabia da existência desses centros estudantis, não para dar esse apoio. Hoje, a UBA trabalha até com uma campanha de te fornecer um tutor dentro da faculdade para te ajudar com tudo que você precisar, dentro do CBC. Sim, né? Legal. Eu não sabia disso antes, porque são coisas que você vai descobrindo aos poucos, né? E principalmente por essa correria que eu entrei, eu não tive esse aos poucos para descobrir. Mas como foi esse tema da moradia, né? Bom, Buenos Aires é uma cidade gigante, assim, monstruosa. E qual foi meu ponto principal? Primeira vez que eu cheguei, a gente veio sem saber onde eu ia morar. Ficamos no hotel cerca de uma semana e meia, eu e meu pai. E buscando onde morar. Foi uma primeira experiência, acho que um pouco errada, poderia ter sido melhor. Por quê? Eu escolhendo hotel, alugando hotel, peguei o primeiro que eu vi na minha frente. E aí a gente ficou num bairro que não era um bairro, assim, bacana. Não era um bairro super lindo, que ia causar uma impressão, meu Deus, né? Tanto que meu pai falou, Marina, não vai ficar, esquece. Se você for ficar, você vai morar na casa de alguém, assim. E nisso a gente descobriu
uma senhorinha que recebia estudantes. E aí meu pai falou, não, é aqui. Se você quiser ficar, você fica aqui. E eu, não, quero morar sozinha, não quero morar com casa de família, pelo amor de Deus. Começou a briga, né? Começou a briga. Nisso a gente continuou buscando, vendo alguns apartamentos. E a cidade é basicamente dividida por zonas, né? Então, assim, por bairros seriam. E tem zonas mais seguras, são bairros mais caros, claro. Mas aí a gente começou a ver os bairros mais turísticos e aconteceu da gente visitar um apartamento aqui em Recoleta, que é uma área, assim, maravilhosa, extremamente segura, extremamente turística. E também fica, assim, super pertinho da faculdade, 15 minutos. Legal. E a gente visitou esse apartamento, era uma kitnet, e aí o valor estava dentro do que estava de orçamento ali, né? O interessante é que aqui, a maioria das kitnets, que eles chamam de monoambiente, já tem tudo incluso. Então, internet, limpeza, água, luz, se for a gás ou se for elétrico, enfim. Tudo incluso. Tava super seguro, né? E eu acabei optando por ficar lá. Esse foi o apartamento que eu paguei todo o tempo que eu tava no Brasil, por deixar minhas coisas, né? Depois, quando eu retornei, eu mudei para esse edifício que eu tô hoje, e que é 2 edifícios para frente de onde eu morava. Mas é tranquilo, assim. O único tema é que, sem pandemia, em tempos, né, normais, assim, a procura é muito alta. Então, assim, pra você ter uma noção, você faz uma visita no apartamento, você e mais 3. Esses 3 já estão com dinheiro para dar entrada. Então, assim, é um mata-mata para conseguir apartamento. Que coisa. Sim. Então, se não fechar na hora, esquece. Pode passar para outro que não vai ter disponibilidade. Não vai ter disponibilidade, claro. Legal. Às vezes, você sobe para visita, tem alguém esperando embaixo, você saiu no tempo de você pensar. No tempo de você sacar o dinheiro, já perdeu. Caramba. Poxa. Que coisa. Não tem muita amizade, assim, né? Guarda para mim, né? Não. Legal. E mais uma curiosidade. A gente está fazendo um monte de perguntas, né? Que a gente é curioso para saber. Por favor. Você consegue entender o que os professores falam? Você tem dificuldade na escrita ainda ou na leitura? Já está... Como que foi no começo? Como está sendo agora? Foi bem tranquilo. Em relação a isso, foi bem tranquilo. Alguns dos preparatórios que eu fiz por fora da faculdade, tive até professores brasileiros, mas isso, né, assim, frisando, por fora da faculdade. Mas, assim, com os professores da UBA em si, sempre tiveram um espanhol extremamente claro. Existe, sim, um acento aqui de Buenos Aires, né, um acento portenho, mas sempre é muito tranquilo, é muito claro. Existem materiais, assim, escritos, então isso dava oportunidade de sempre estar buscando, né, traduções, etc e tal. Mas é tudo bem parecido. Principalmente nesse ramo, mas da ciência em si, os nomes acabam não mudando muito, né? Acaba seguindo um padrão. Então foi bem tranquilo, assim, para compreensão. O que eu acho que eu travei mais no começo era para falar, porque eu sempre ficava, nossa, será que eu tô falando certo? Será que eu tô conjugando no formal, no informal? Sim. Mas com o tempo, você ouvindo e tendo que falar isso todo dia, foi algo que não foi um empecilho, assim, foi bem tranquilo. Legal demais. Demais. E essa questão de falar meio que errado no começo, acho que as pessoas até percebem já, né, que você chegou agora. Não tem muito... Oi, eles já falam brasileira, né? Brasileiro, É isso mesmo. Ô, Mari, e a questão de transporte? Você falou que você mora a uns 15 minutos da faculdade. Isso é a pé, de carro, é de ônibus? Como que você vai? Isso é a pé. A pé. O que acontece, né? O que tem uma ressalva para esse primeiro ano, você pode escolher a sede que você quer estudar. São diversas sedes espalhadas por toda a cidade. Brasileiros costumam optar pela cidade universitária, que é fora da cidade, é de fato uma cidade universitária. Maravilhosa, apaixonante. Então, assim, nesse primeiro ano, o pessoal acaba optando para ir para lá, que é um lugar a 1 hora de Buenos Aires, mais ou menos, meia hora, entendi. 1 hora. Para a FMed, que é a faculdade de medicina em si, aí sim eu tô a 17 minutos caminhando. Poxa, ótimo, hein? Então, sim, bem perto. Muito Ainda mais perto. que uma cidade assim, né? Eu achei que fosse 15 minutos de carro, mas 15 minutos andando é pertíssimo. 15 minutinhos andando, sim. Bem bacana. Isso, assim, a gente acaba optando também por morar perto, até porque às vezes a aula termina tarde, então, né, para voltar para casa, etc. Tá certo. Sim. Quanto a isso, a questão de transporte, como funciona aqui? Basicamente são 4 vias de transporte, tirando a pé, né? 5. Então, seria bicicleta, andar a pé,
ônibus, Subbit, que é o que a gente chama, seria metrô. Subbit, na verdade, é um esquema da cidade para todas as formas de transporte. Então, você compra esse cartãozinho do Subbit e carrega ele. Nisso, você pode utilizar ônibus, trem e metrô. O que eu mais gosto de usar em si é o metrô, só que nem sempre tem uma conexão viável, né? A maioria dos metrôs, sim, vão te levar para toda a cidade, mas muitas vezes compensa pegar um ônibus, ou compensa ir a pé, ou mesmo tomar um táxi, algo assim. Isso entra num ponto. Praticamente tudo aqui é muito barato. Então, pra você ter noção, eu pago 50 centavos na minha passagem de ônibus. De ônibus ou de metrô. A de metrô chega a ser até mais barato. 30 centavos, assim. Só por curiosidade, quanto custa o aluguel aí? Com tudo isso que você falou incluso? Com internet? É uma pergunta, assim, relativa. Sempre que me perguntam isso, vai muito do tipo de vida que você quer levar. Por exemplo, né? Para você dividir, dá para viver aí com R$500 de aluguel, tranquilamente. Agora, se você quer morar sozinho, numa região mais segura, vou passar por base o que eu morei. O primeiro apartamento que eu morei, eu pagava em torno de R$800 de aluguel, com tudo incluso. Só que assim, eu moro em uma das regiões mais caras por essa questão de segurança e de proximidade. Então, assim, eu me privo de pagar em outras coisas para morar bem. Isso é algo importante para mim. Hoje eu pago cerca de 1.200, mas assim, eu moro num edifício extremamente bom, tem piscina, tem tudo, apartamento extremamente moderno, né? Isso seria um orçamento caro para aluguel, 1.000, 1.200. Vai muito do estilo de vida de cada pessoa. E no que essa pessoa vai priorizar, né? Nem sempre do estilo de vida em si, mas sim do que ela vai tomar como prioridade. Nossa, é muito bom. Nossa, é muito legal. Com certeza algum pai vai ver isso e vai ficar bem feliz de ter essas informações nas mãos, assim. Por isso que a gente está perguntando tanto. E se for ver, aqui no Brasil, dependendo da região que o aluno for estudar, mesmo dividindo com uma república, vai pagar isso. Claro. Se bobear, vai pagar mais até, dependendo. Sim. Claro, um aluguel de 1.200 aqui, atualmente, isso assim, subiu, né? Os apartamentos assim, tiveram reajustes de preço agora, no início do ano. A inflação, sim, é um tema aqui, então, assim, varia muito essa questão do valor, porém, é um tema para os argentinos. Porque para a gente, quando sobe também a moeda, né? Então, o câmbio, a gente diz, o câmbio acaba acompanhando muito. Atualmente, R$1 tá valendo cerca aí de uns 28, 27 pesos, né? Então, assim, por exemplo, valores no geral. Uma pizza, você vai pagar R$13, uma pizza grande. Um hambúrguer num lugar super caro, aqui perto, seria R$15, R$20. Um show, R$30, sabe? É muito barato. Legal, demais. Hein? Vamos saber disso. Bem bacana. Claro. O que você falou, Marina, eu já tinha pesquisado na internet há um tempo atrás, né? Que meu irmão teve essa vontade, eu pesquisei, e muita gente reclama porque os professores não estão muito preocupados em mastigar o conteúdo para você. Né? Nas aulas presenciais, eles têm uma metodologia de dar um caso para você resolver e você tem que ir atrás de trazer todo o material e resolver aquele caso. E muita gente... Não, é tradicional. Aqui é método tradicional, não é PBL. Não. Ah, não é PBL? Ah, então tá. Vai ver que o que eu vi era PBL, que deixou as pessoas mais preocupadas e perdidas. Mas deve ser uma metodologia meio que você tem que correr atrás do seu material, das suas provas, né, do conteúdo. Isso é bom, né? Gente, mas bem-vindo à faculdade, assim mesmo. Ao mundo adulto, né? Ninguém vai te responder os problemas. Pois é. É uma série de se viras, assim, todos os anos. Sim, é isso aí. Eu falo, minha maior saudade, desde intercâmbio, aí no shopping, minha mãe fala, o que você quer comer hoje, né? Porque isso não existe na vida real. Falei, meu pai, é muito sem graça essa história de, assim, tudo paga, né? Você pensa, putz, eu tinha essa noção de tudo que eu pegava de casa era de graça. Não, assim, tudo você paga, né? Então, acaba a graça. O feijão não está cozinhado, é uma história meio diferente. É isso Mas, mesmo. sim, realmente, é algo bem, assim, se vira no sentido de a UBA exige uma autonomia muito forte, muito, muito forte. Então, o que acontece? Realmente, isso que você ouviu dos casos, em parte, acontece. O professor, a ideia é que você tenha estudado antes para a aula. Então, por exemplo, o que esperar de uma aula de CBC? Ele vai passar o conteúdo, vão ter alguns vídeos de resolução, de exercício. Então, essa questão do método de ensino, né? Método de ensino, então, na UBA é tradicional, mas a ideia realmente é
dar essa autonomia para o aluno em todas as áreas, tanto de buscar informação, então, assim, toda a comunicação, basicamente, é via e-mail, né? Claro que você pode sempre nos diretórios acadêmicos, etc., mas, enfim, comunicação via e-mail, pelo menos nesse tempo de pandemia, e a ideia é que você tenha estudado a matéria antes da aula, né? O professor sempre vai estar perguntando, vai estar fazendo, explicando ali a aula, mas a ideia é que você já saiba. E a partir do biomédico, a maioria das provas são provas orais. Então, vai ter 3 ali professores te analisando e te testando. Não só em termos médicos, mas em termos psicológicos, né? Legal. Ele vai te dar um tema, e vai te fazer 30 perguntas, assim, tipo, fala, sei lá, tem aqui um eletrocardiograma, lê ele pra mim. E aí, o pessoal, assim, tem amigo meu de 30 anos que sai chorando da prova, porque diz que eles testam mesmo, assim, você tem certeza do que você tá falando? E, tipo, fazendo cara, assim, fazendo expressão. Mas é isso mesmo? Sabe? Todo tempo assim. É legal pensar assim, à primeira vista a gente fala, putz, é mais uma pressão, né? Mas eu acho que a partir da hora que você pensa em entrar em medicina, a não ser que você entre para fazer pesquisa, assim, mas se você for trabalhar num hospital, plantão, eu acho que é uma das coisas que você precisa ter, assim, né, de people skills, assim, Claro. essa parte de controle, não é isso, tem que ter certeza, tipo, é isso, sabe? Porque senão, imagina, você está no hospital, aí, porque parente deve colocar muita pressão, mas, será que é isso? Eu li no Google que não é isso. Claro. Se você dá uma bobeada lá, o cara, nossa, você perde o controle Sim. mesmo, né? E até o que a gente comenta, né? Muitas vezes eu li no Google, mas muitas vezes vou te processar, né? Então, assim, é uma carreira que a gente tem que estar com um psicológico muito forte. E isso eles também, assim, exigem demais, demais, demais. É algo que eles falam tem que estar. Inclusive, nos últimos anos da carreira, a partir do momento que a gente entra no ciclo clínico, que é o super esperado, a gente não tem mais aula na faculdade. Todas as aulas são aulas dentro do hospital. Então, o hospital tem, né, ali, existe o Hospital das Clínicas, que é super parceiro da UBA, e diversos outros, eu não sei quantos hospitais de escola existem com parceria da UBA, mas eu sei que com certeza são mais de 5, com certeza. E aí eles vão te mandar para esse hospital, então, assim, tem que ter aula lá, tem que estar exercendo tudo as coisas lá. E, assim, a UBA não permite que a gente toque um paciente antes de estar, no mínimo, no 4º ano da carreira. Então, assim, essa coisa que todo mundo busca, nossa, 1º ano, eu já dei vacina, o professor tem um infarto se falar isso perto dele, porque não é permitido. Não é permitido mesmo. O que existe, sim, agora está sendo campanhas de vacinação, né? Que eles fazem um curso para que a gente possa, mas assim, que a gente foi requerido pelo governo, os estudantes de medicina foram, né, chamados aí para, se quiserem, participar disso. Sim. Todos os estudantes da área médica, na verdade. Mas, assim, eles são bem sérios em relação a isso. Então, pra gente, é quase que uma honra você ter contato com o paciente, porque você estudou demais para estar ali, demais, demais. Muita teoria. E assim, você falou um pouquinho da faculdade e a questão de laboratório da faculdade é tudo bom? Como é que... Eu não conheço os laboratórios de anato, porque eu vou agora, esse ano que eu vou entrar, eu vou ter anato, embrio, enfim, genética, medicina familiar, não lembro qual era outra. Então eu não conheço ainda. Eu sei que é dividido sempre em mesas, então são também são grupos bem assim grandes de alunos, cerca de 20 alunos por mesa de anatomia. As aulas sempre são em auditórios, então é uma dimensão bem maior do que a gente está acostumado no Brasil, né? Que geralmente são salas aí, vamos pensar, 30 alunos para uma particular, em torno de 60, talvez, para uma pública. A UBA não. É assim, um auditório mesmo, é tipo um anfiteatro para ter aula. Legal. E, sim, bem bacana. Mas os laboratórios, não vou saber dizer em relação a como é a estrutura, como funciona, porque eu realmente não tive essa experiência. Eu sempre estou ali perto da FMED por conta do voluntariado da faculdade, que eu faço parte, mas ainda não tive o prazer de entrar por conta da pandemia. Ainda não sei. E assim, Marina, quando você se formar, você vai fazer o Revalida para poder trabalhar aqui no Brasil? Ou você tem uma obrigação de trabalhar algum tempo aí por ter feito a faculdade de maneira gratuita? Como é que funciona? Esse é outro ponto forte pelo qual eu escolhi a UBA. Com o diploma da UBA, você pode trabalhar diretamente na Europa, né? Então, assim, existe um convênio fortíssimo com a Espanha. Existem outras faculdades argentinas que têm convênios diretos com Harvard, por exemplo, também, então, nos Estados Unidos.
Sim. Mas, assim, essa opção de trabalhar direto. Diversos amigos meus, assim, estão terminando agora, estão indo para a Suíça. Muita gente vai para a Espanha por conta do espanhol, né? De ter essa facilidade. Isso é direto, você não precisa revalidar nada. Para o Brasil, por enquanto, a gente precisa fazer essa questão do revalida, que é uma prova, né? Vale para todas as outras faculdades, assim, estrangeiras. Não vou saber falar muito sobre revalida, porque não fui pesquisar, até porque não tenho pretensão de voltar para o Brasil, pelo menos por hora não. Mas eu sei que, assim, pode fazer o revalida e pode voltar para o Brasil. E existem outras maneiras de revalidar que não são através dessa prova, né? Então, assim, no sentido, transferir nos anos finais aí, transferir para alguma faculdade do Brasil. Pessoal que tem essa ideia sabe 1001 formas. Eu não fui atrás, porque estou acabando de começar, mas, assim, o que acaba chamando muita atenção é essa opção de trabalhar na Europa e mesmo de fazer o internato na Europa. Ou nos Estados Unidos, enfim, N maneiras aí. Mas sim, existe essa prova, pode ser validada para o Brasil e não precisa trabalhar obrigatoriamente, por exemplo, 1 ano na Argentina, nada assim. Isso também dialoga com outro ponto, né? Médico aqui não é superestimado. Um médico ganha menos que um dentista na Argentina, por exemplo. Poxa. Sim. Inclusive, assim, aqui você fala, eu faço medicina, a galera super respeita, super, tipo, aplaude, mas, assim, por que você escolheu isso? Porque é a carreira mais sofrida e, assim, em termos de reconhecimento, não é uma coisa, nossa, eu vou entrar ganhando 10 mil, como é no Brasil, né? O que a galera já, tipo, muitas vezes acaba, não sei se isso é triste ou não, mas acaba optando para medicina por esse lado. Então, assim, aqui pode esquecer. Se a ideia for ficar na Argentina, não vai rolar. Pelo retorno mesmo, né? Claro. Você pega plantão e consegue, né, ter um retorno rápido. Interessante, mas é possível, né, Marina? Como você disse, no último ano, transfere para uma faculdade brasileira. É bom segurar o bolso, porque vai ser bem caro, né, essa mensalidade particular. Sim. Mas você pode dar prova, né? Existe gente, não sei qual é o rolo para fazer isso, mas dá para transferir até para pública. Porque parece que entre públicas existe um diálogo aí. Mas sim, e também tem essa opção, porque entre pagar, 5 anos aí de pública e pagar 1 ano, dá para ajudar no bolso, né? Nossa, se dá. São 6, né? Na verdade, 6 anos de faculdade particular, claro. Uma mensalidade aí de 8, 9 mil reais, né? 1 ano só, ou que seja 6 meses, se der certo de transferir no último semestre. Mas eu acho que é difícil, né? Cair certinho as matérias que você estudou, com a grade certinha da faculdade aqui, mas é uma coisa para se ver, né? Para se pensar. Claro. Tudo que vai para esse âmbito internacional, eu percebi que sempre é bastante travado no sentido de existe, mas você tem que buscar. Então, assim, por exemplo, eu não achava ninguém que ia me dar o passo a passo mastigado da UBA em nenhum lugar. Mas, assim, se você for pesquisando, isso faz também parte de um processo que é esse de entrar na universidade, ao menos de entrar na universidade aqui, você vai descobrindo. Então, existem N maneiras e muitas vezes existem opções, né? E foi nisso também que eu achei legal. Eu sempre gostei muito de viajar, então eu consegui achar um meio termo. Eu brinco que eu achei meu intercâmbio aí de 7 anos, então, assim, é bacana também. É um processo trabalhoso, mas muito bonito. Ai, que legal. Nossa, muito legal muito mesmo. Feliz. Porque, de fato, Marina, para uma faculdade pública, a competitividade está fora do normal, assim, está muito absurda, tá difícil realmente, né? E, ao mesmo tempo, outro caminho que é particular é inacessível para 95% da população brasileira, né? Claro. Então, é uma saída para você conseguir conquistar seu sonho, ter a formação que você gosta, de uma forma que é possível, né? E, além de tudo, você é numa cidade muito legal, né? Que agora, a gente sabe que a gente não está no melhor momento econômico, mas já ela vai se reerguer. Sim, e vai ter muita coisa bacana. E também essa questão de pandemia também, né? Veio piorar um pouquinho a situação. Mas eu acho que você fez uma excelente escolha, um excelente negócio. E você tem esse viés, assim, né? De ir para o mundo, né? De querer desbravar, morar em países diferentes. Talvez Sagitário, né? Sagitário. Então, talvez esse é só o seu 3º país, você ainda vai conhecer um monte ainda, vários carimbinhos no seu passaporte. E a gente está super feliz, assim, de saber que está na profissão certa, uma faculdade que você tem muita dedicação e comprometimento. Tenho certeza que, por mais que as pessoas falam que é difícil, porque é um conteúdo difícil, uma linguagem difícil, né? Um idioma que não é o nosso, né? Fora de casa, sem a mãe, sem o pai para cozinhar,
Enfim, você está passando por vários tipos de desafios de uma vez só. Mas a gente sabe que você é forte o suficiente, corajosa o suficiente, inteligente o suficiente e que, nossa, vai fazer acontecer e vai dar super certo. Já está fazendo acontecer, né? Já está fazendo acontecer. Fico muito feliz de ouvir isso, de verdade mesmo. E vocês foram parte muito importante desse trajeto. Eu agradeço demais, demais. Talvez eu estivesse deslocado em outra carreira se não fosse, né, o processo com vocês. Sem dúvida. Que bom saber. Ai, que bom. Ai, obrigada, Marina, também pelo seu tempo, por contar tudo pra gente. A gente já sabe como é que entra, já sabe que a faculdade realmente é pública e não paga nada. Moradia acessível, alimentação acessível, é segura, né, nos locais certos, né? Como qualquer lugar, né, do mundo, né? Mesmo nos Estados Unidos, que a gente acha que é seguro, tem lugares lá que, pelo amor de Deus, é pior que Rio de Janeiro. Então, claro. Então foi muito legal falar com você, ter esse panorama, essa visão. E assim, se alguém estiver assistindo isso, tiver alguma dúvida, pode te chamar no Instagram, fazer alguma pergunta. Claro, por favor. Até se quiser, se vocês tiverem qualquer pessoa interessada, podem falar comigo, assim, ajudo 100% no que precisar, vem pra cá, ajuda a se adaptar, tranquilo, assim. Acho que a ideia é ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, essa é a ideia. Então, os brasileiros também têm uma comunidade super forte aqui para se ajudar. O que vocês precisarem, assim, estou à disposição. Até se quiser dar uma olhada como é, ter algum panorama de conteúdo, tem um drive no meu Instagram com todos os resumos bonitinhos, então dá para ter uma ideia do, né, do que vão pedir aí nesse primeiro ano ou não. Preciso terminar de alimentar esse drive, mas já tá lá, umas 4 matérias. E legal. Assim, já adianta, né, Marina? É puxado, você estuda 14 horas por dia? Isso no primeiro ano, né? No CBC, vamos ver agora como é que vai ser. Vai ser umas 25 aí por dia. Poxa vida, mas vale a pena, né? Você vai se formar, uma profissão que é muito importante, tem muita responsabilidade, e você gosta do assunto, né? Não é uma coisa que você está sofrendo, né? Não, tô curtindo demais o processo, e até, assim, chamativo aí pra galera meio nerd, eu sempre fui meio nerd, mas, assim, diversos cafés para estudar, diversos mesmo, biblioteca, a galera se reúne, então, assim, você tem N ambientes para estudar, então, às vezes, em casa não tá dando vontade de estudar, vai para um café, vai para algum lugar, vai ter muita gente estudando, grupos de estudo, etc. Quase que carteirinha do estudante da UBA ter a lousa em casa, então... Aí uma coisa que eu me lembrei agora, que Buenos Aires é um lugar muito turístico, né? Então, deve ser muito normal você falar com um alemão, de repente tem um suíço do seu lado, dali a pouco você fala com, sei lá, com espanhol, com um brasileiro, alguém da Espanha, alguém de Portugal... Enfim, você deve ter contato com pessoas de várias culturas, várias nações, isso é muito enriquecedor, né? E mesmo dentro da UBA, a UBA é extremamente internacional, né? Até para essa questão dos convênios. Então, assim, tem de tudo na UBA. O que, que menos tem é argentino, praticamente. Em Buenos Aires e na UBA, porque você vai ver de tudo. De tudo mesmo. É bem bacana. Ah, que bacana. E você já foi esquiar? Já foi pra Bahia? Acho que não deu tempo ainda, né? Tô querendo. Falei isso esse final de semana. Olha só. Tô doida, assim, pra ir pra lá. Estava falando de ir pra Bariloche em julho. Se minha mãe ver esse podcast aqui, ela já vai surtar. Mas... Vamos marcar. Vai ficar brava porque vai ser a última a saber, né? Pois é. Mas aí na hora do financeiro, né? Aí ela sempre é a primeira a saber, ela adora. As empanadas, o gelato, aí se come muito bem também, né? Todo mundo que vai fala que é maravilhoso. É um estado aí mora o perigo, né? Que é barato e é gostoso. Sim. É doce de leite para todo lado. Nossa, gente, é uma coisa séria, viu? Isso é um problema. A gente vai te visitar, Marina, tá por favor. Vai ser um prazer receber vocês. Podem vir. Ai, que demais. A gente vai mesmo, é sério. Pode vir mesmo. Fechou. Legal. Obrigada, então, Marina. Foi ótimo. Imagina. Saber como é que obrigada você tá. a vocês. Obrigado, qualquer coisa, precisando da gente, a gente tá aqui, tá bom? Muito obrigada por tudo, por ter feito parte do trajeto, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Legal. Um beijo, então. Beijão, tchau, Mari. Tchau. Tchau.